Não é meio triste e frustrante perceber que uma das maiores semelhanças que existe entre as mulheres são as coleções que a gente tem de dor e sofrimento quando a pauta é o amor? Oi, cansada, eu sou Natália Paixão e esse é o Cansada Mas Tentando. Um podcast onde a gente tenta aceitar que nem sempre dá pra vencer o dia. Às vezes é ele que vai vencer a gente. Mas tudo bem, amanhã você e eu tentamos de novo. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente nesse episódio, tá? Esse é um episódio que eu já tinha vontade de falar muito há muito tempo. Eu até pensei em colocar ele no início do podcast, ali na primeira temporada, mas eu ainda não tava pronto o suficiente pra falar sobre ele, e eu acho que eu nem tô, sendo bem sincera, sabe? E eu queria muito trazer esse tópico, essa pauta pra cá pro podcast, porque ela foi pauta de muitas sessões de terapia que eu tive ao longo desses anos, né? De me questionar se o amor ele tinha sido feito pra mim, se eu era digna de ser amada, de ser escolhida pra ser amada, sabe? E aí eu tentei escrever alguma coisa aqui pra me ajudar no desenvolvimento aqui das minhas reflexões, a meio que me guiar também, mas eu acho que até nos momentos de escrever o roteiro, eu acho que eu evitava um pouco, porque mesmo hoje, eu estando namorando, ainda é muito difícil lidar com muitas questões dentro da minha própria relação. Eu até hoje fico pensando e refletindo sobre como era antes de eu estar com quem eu estou hoje. Então, assim, eu passei muito tempo usando as minhas terapias, as minhas sessões de terapia, pra, sabe, refletir sobre o amor. Eu me considerava essa pessoa muito... Cara, eu sou muito bem resolvida comigo. Eu sou muito bem comigo, sabe? Eu sei lidar com as coisas sozinha e tudo mais. Mas tinha aquele momento que eu deitava minha cabeça no travesseiro, eu olhava pro teto e ficava assim, cara, o que tem de errado comigo? E é muito foda ter esse pensamento. E só que eu não quero ser hipócrita e nem parecer uma pessoa super perfeita ou bem resolvida a ponto de tipo, cara, eu não preciso de ninguém. Vira e mexe, eu sempre ficava com esse pensamento e eu sempre me questionava. E é foda porque era sempre nessa posição de eu me questionar se tinha alguma coisa errada comigo. E é muito mais normal, muito mais comum ver outras pessoas, né, outras mulheres, sempre se questionando, se colocando à prova e se colocando no papel de que o erro partiu da gente, partiu da mulher. Sempre se questionando, nossa, eu tava indo tão bem, eu não sei o que eu fiz de errado. Tipo, por favor, me avise o que eu fiz de errado, sabe? Meio que nesse sentido. O que é péssimo. Isso me fez lembrar até do início do filme Como Perder um Homem em 10 Dias, quando a Andy tá com uma das amigas dentro do escritório trabalhando e elas falam assim, poxa, cadê a fulana e tal, que é a terceira amiga, né? Cadê a fulana e tal? Ela fala, eu acho que ela tomou um pé na bunda e tá sofrendo, acho que tá em casa ainda e tal. E elas vão atrás da Mona, e aí quando elas estão chegando, a Mona tá sofrendo, ela tá chorando, ela tá tipo assim, super desolada, e tá com esse pensamento assim, tipo, cara, eu não sei o que eu fiz de errado, eu não sei o que eu falei, será que foi porque eu demonstrei os meus sentimentos assim assado, sabe? E aí, óbvio, né, tem o desenrolar ali da história e tudo mais, só que é esse o ponto de, putz, é sempre a gente se colocando nessa posição de que a gente tem que se corrigir, a gente tem que se consertar, a gente tem que fazer algo a respeito pra mudar e pra não repetir isso nas próximas relações. E eu lembro que eu cometi esse erro, essa ação de... Eu tive um relacionamento de 4 anos, há muito tempo, assim, foi uma das minhas primeiras relações sérias. Foi a minha primeira relação séria, na verdade. E aí, depois de alguns anos, comecei a conhecer uma outra pessoa e que aconteceu de eu namorar essa outra pessoa. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, quando eu comecei a namorar nesse segundo relacionamento, eu lembro que meu pensamento foi, tá bom, agora eu já sei tudo que eu fiz de errado na outra relação. Eu tenho que fazer melhor nessa pra, tipo, tudo dar certo agora. E aí, eu me questionava. E aí eu colocava os problemas que tinham acontecido na última relação como erros meus, culpa minha. E aí eu falava, então, agora eu já sei tudo que eu fiz, eu posso seguir adiante pra eu não cometer mais esses erros. E é péssimo, sabe? A pessoa podia pintar e bordar comigo, que eu sempre achava um jeito de enxergar como se aquilo fosse culpa minha. Eu tinha que aguentar, eu tinha que suportar.
Eu tinha que estar ali por aquele relacionamento pra cuidar dele e pra fazer tudo que fosse possível pra aquilo não acabar. Eu não vivia a relação pra ser feliz, mas eu vivia pra que ela não acabasse. E é muito ruim enxergar como nós mulheres acabamos sendo colocadas nesse lugar onde, quando você percebe, você não tá vivendo aquela relação pra você ser feliz, pra você tá ali, sabe, aproveitando uma vida a dois, mas você tá vivendo a relação pensando em fazer de tudo pra que ela não acabe. Você esquece de viver a relação puramente porque ela te faz feliz, porque você tá bem, ou porque é muito bom ter alguém pra compartilhar, pra apoiar, mas você tá ali com aquele pensamento do: putz, agora eu tenho alguém, eu tenho que fazer de tudo pra essa pessoa não me largar, pra essa pessoa me amar, pra essa pessoa querer estar comigo todos os dias, escolher estar comigo, como se fosse um grande esforço pra isso. Esse foi o meu último namoro, e isso foi ali em 2018 que a gente terminou, foi. Então eu passei todos esses anos, até hoje, 2025, sem namorar ninguém. Era muito dolorido, assim, eu me enxergar nesse lugar. É doloroso, inclusive, relembrar isso, ver a forma como eu me pintei, como eu me enxerguei, como eu ditei isso como uma verdade absoluta pra mim. Eu me colocava nesse lugar. Na verdade, não era que eu me colocava nesse lugar, mas eu me enxergava como uma pessoa difícil mesmo. Eu aceitei isso e eu passei a viver a minha vida como colocando isso como uma grande direção da minha vida. Eu tenho que fazer as coisas pra mim, eu tenho que aprender a fazer as coisas por mim, porque ninguém vai fazer isso por mim. Eu não podia mais depender de ninguém, justamente porque eu nunca seria a pessoa escolhida, eu sempre seria a pessoa pra cuidar dos outros. E não que eu não acredite hoje que não tem coisas que só eu posso fazer por mim. Eu sou uma grande defensora, vocês sabem, quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe disso. O quanto eu sou uma defensora de você fazer as coisas por você, de você sair sozinha, de você saber lidar com a sua própria companhia e desfrutar dela. E aí, durante esses foram uns 6 anos solteira que eu passei. Sabe quando você passa a levar tanto não, a ser tão rejeitada, a ser tão deixada de lado, receber tanto ghost, receber tanto só coisa negativa, que você passa mesmo a acreditar assim, você não merece aquilo. Eu já tava tão acostumada depois de um tempo a levar tanto não, até o momento em que eu me deparei com a quantidade de rejeições, com a quantidade de vezes em que eu não era escolhida. Esses nãos que eu tô falando não era não do tipo assim, ai, me atraí por uma pessoa numa festa, num rolê, e aí essa pessoa disse não pra mim e não quis ficar comigo. Não é esse tipo de não. Era não em que, sei lá, às vezes eu me envolvi com aquelas pessoas e em determinado momento elas não me queriam mais. Não tinha muita explicação pra aquilo, sabe? E aí eu voltava pra aquela Natália em que ficava se questionando, tá, o que eu fiz de errado? Putz, de novo? Tipo, eu nem fiz tanto esforço. E eu acho que pra mim era uma das piores coisas quando eu simplesmente era rejeitada em relações em que eu nem me esforçava, porque aí eu ficava assim, cara, eu nem me esforcei pra ficar com esse cara, eu nem queria ficar com ele, e de repente eu tô aqui nesse lugar de ser rejeitada. Chegou num ponto, sabe quando você acumula e você fica assim, eu não quero olhar, isso não é nada, eu não me importo, eu sou muito foda, eu sou empoderada, eu não preciso disso. Sabe quando você tem uma pilha de roupa pra você guardar, seu quarto tá uma zona, tá tudo bagunçado, e aí você não quer lidar com aquela bagunça, você não quer lidar com aquilo, você não quer organizar toda aquela zona, aquele caos que tá ali na sua frente, você só pega esse amontoado, junta ele, abraça e coloca dentro do armário, e empurra pra ele caber do jeito que der pra caber. E assim eu senti que foi o que eu fiz com as rejeições e os nãos que eu levei ao longo da minha vida amorosa. E aí eu não lembrava mais do que eu tinha acumulado ao longo do tempo. E aí tava tanto tempo trancado e fechado que quando teve um dia que deixa eu abrir essa porta aqui que eu já nem sei mais por que ela tá fechada, por que ela tá trancada, por que eu não abro ela. E aí quando você abre, cai aquela pilha assim com todos os seus problemas, todo o caos, toda a bagunça que você resolveu trancar e não quis lidar. Você não quis lidar e tudo bem, eu entendo. Eu não tô aqui pra julgar, sabe? Você e nem a minha versão que fez isso. Eu entendo ela ter feito isso. Tinha muitas outras coisas acontecendo. E toda vez que eu conversava com as minhas amigas e os meus amigos sobre isso, eu conversava já praticamente me desculpando, porque eu me sentia mal pela forma como eu me sentia. Eu não conseguia me acolher de verdade, porque eu sempre também me comparava com as minhas amigas. Eu me comparava porque
eu via que elas estavam em relações super legais com caras ou garotas que elas amavam, que elas gostavam muito e era recíproco, e eu ficava muito feliz pelas minhas amigas. Mas eu ficava muito triste de ver que não acontecia isso comigo. Só que eu me sentia também muito mal de eu me sentir assim, olhando pra elas. Eu me sentia uma amiga horrível, péssima, egoísta. Tipo, cara, você não consegue ficar genuinamente feliz pela sua amiga? Eu conseguia ficar, mas eu também queria poder ter oportunidade de ficar feliz por mim. De eu ver que eu também podia ser a garota a ser escolhida pra ser amada por alguém. E eu ficava muito incrédula de ver que, putz, às vezes, sei lá, minha amiga terminava com alguém e logo depois, não demorava muito, ela tava ali conhecendo alguém. E aí acontecia e começava a namorar. E eu ficava assim, cara, não é possível. Eu tô aqui há 2, 3. E a conta ia sempre aumentando, né? Primeiro era 1 ano, 2, 3, 4 anos. E nada acontece na minha vida. E quando acontece, é um cara bosta que quando eu vi eu perdi tempo, sabe? Tipo, eu não quero mais perder tempo. Eu não quero mais ter história pra entreter as minhas amigas, sabe? Pra entreter os meus amigos. E eu ficava, tipo, tentando entender. Igual aqueles filmes, sabe? Quando o detetive tá tentando ligar os pontos, sabe? Tem umas fotos e tem as linhas ligando um ponto ao outro pra tentar... Eu me colocava nesse lugar praticamente. E aqui em São Paulo foi terrível, porque eu me coloquei em lugares que eu não precisava sabe? Eu fui pra encontros desagradáveis, permaneci desconfortável, porque eu sempre ficava com aquele pensamento de, não, a gente tem que tentar. A gente tem que pelo menos tentar, porque a vida não acontece se a gente ficar parada. Então, bora lá, bora tentar. E eu ficava assim depois, nossa, por que eu tô fazendo isso comigo? Por que eu tô me colocando nesses espaços, sabe? Eu falava para as minhas amigas que eu me sentia meio Chandler. E eu não aguentava mais nem ouvir os conselhos das minhas amigas, porque era sempre a mesma coisa, e era sempre a mesma coisa de todo mundo. Ai, a Natália, ela é muito legal, a Natália, ela é muito bacana, a Natália é muito querida. E aí eu ficava assim, porra, eu sou legal, eu sou bonita, eu sou atraente, sou tudo isso que vocês estão falando, eu trabalho, eu sou inteligente, cara, eu sei conversar com as pessoas gostam de conversar comigo. Se eu sou tudo isso que vocês estão falando, então por que ninguém me escolhe? Por quê? Alguma coisa eu tô fazendo de errado. Alguma coisa eu não tô enxergando, eu não tô entendendo, porque também uma coisa que me pegava muito era que eu estava ficando com uma pessoa, aí eu parava de ficar com essa pessoa, e logo depois essa pessoa se envolvia com alguém e engatava um relacionamento sério. E aí eu ficava assim, cara, o que é que tá acontecendo? Alguém me explica, eu ficava narrador. Alguém que está, sei lá, se eu tô aqui, se eu sou um personagem igual o show de Truman, alguém, por favor, me avisa, me dá um direcional do que eu tenho que fazer, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu amo ver as pessoas felizes, mas qual o problema de eu querer também me ver feliz? E aí eu ficava nesse lugar e eu ficava nesse sentimento de, porra, eu sou muito Chandler, cara. Que é o cara que é legal, é bonito, é atraente, é trabalho e tudo mais, mas ninguém quer ficar com ele. E ele não tinha essa resposta do que era, por que acontecia. Teve um caso que eu passei aqui em São Paulo com um cara que eu gostei muito dele. Muito mesmo, assim. Eu achava que, não que a gente fosse namorar, mas eu achava que ia durar bastante aquilo, sabe? Hoje, claramente, eu percebo que foi um love bombing. Pra quem não sabe, love bombing é quando você se relaciona com uma pessoa, que essa pessoa, já no início, ela te dá mundos e fundos, ela é extremamente... te ama, tudo, assim, te entrega... O coração dela ali faz tudo assim pra ti, que tu fica até chocada, e é isso, tu fica, meu Deus do céu, em tão pouco tempo, nossa, a gente é muito parecido, a gente se gosta muito, e a gente é isso, assim, assado, e de repente essa pessoa some, ou de repente essa pessoa perde o interesse assim do nada, e tu fica assim, cara, começa a se questionar se tu fizeste alguma coisa, se aconteceu alguma coisa. E assim eu passei. Que eu me envolvi com esse cara. A gente se conversava. E aí do nada ele sumia. E aí eu ficava ok com aquilo. Porque eu ficava assim, cara, eu tô na vida adulta. Assim, nem eu às vezes tenho tempo pra responder a pessoa o tempo todo. Quem sou eu pra ficar clamando pela atenção do divo, né? Do digníssimo. Quando eu me dei conta, eu já tava muito... Na minha terra, a gente diria... encegueirada, que é completamente assim, não apaixonada, mas eu tava completamente entregue pra aquilo, porque fazia tanto tempo que eu não tinha alguém cuidando de mim, gostando de mim e demonstrando tão naturalmente, como se não era um esforço nenhum, sabe? Fazer aquilo pra mim, fazer as coisas pra mim, cozinhar, me levar pra sair, me buscar em casa, sabe?
A gente às vezes tá tão acostumada com o mínimo, e às vezes nem com o mínimo, tá tão acostumada com nada, que quando recebe tudo, a gente fica impressionada mesmo. E assim, minhas amigas, eu caí num love bombing. E aí, gente, ainda teve parte 2, eu ainda fui atrás dele. Só que dessa vez foi diferente, que quando eu fui atrás dele pra falar umas coisas legais, assim, que tinha passado, e não foi nem com a vontade de que a gente voltasse a ficar. Eu só queria falar umas coisas legais pra ele, de algo que tinha me lembrado ele. Aí a gente saiu, obviamente, aconteceu de ficarmos, né? Acontece. Só que quando eu vi, sabe quando a pessoa promete mundos e fundos pra ti e tu fica assim, cara, isso tá acontecendo de novo, isso vai me levar pra aquele lugar de novo, sabe? Será que eu quero passar por aquilo? Eu percebia que aquela relação, aquele fica, tava me dando mais ansiedade que prazer, que alegria. E é sempre importante a gente se perceber, se colocar nesse lugar e se perceber de, cara, será que é isso mesmo? É esse o sentimento que eu quero sentir estando com alguém? Eu não acredito mais que pra eu estar com alguém, a sensação que eu tenho que sentir é de ansiedade. Será que ela vai querer continuar falando comigo? Será que ela vai querer continuar ficando comigo? Será que ela vai querer me escolher? Eu comecei a perceber que mesmo que eu gostasse dele, que eu quisesse que aquilo desse certo, porque eu achava na minha cabeça que a gente combinava e tudo mais, eu comecei a perceber que na verdade o que eu queria naquele momento dele não era amor, era validação. Era ser escolhida. Eu não gostava tanto dele assim. O que eu tava desejando naquele momento eu já tava confundindo. Não era o amor em si. Eu queria ser validada. Eu queria ser escolhida. Eu queria enxergar aquilo pra mim. E aí doeu muito em mim perceber que na verdade eu tava confundindo as coisas, que na verdade eu tava me esforçando pra eu ser escolhida, quando na verdade não tinha que existir esforços pra alguém me amar, pra alguém gostar de mim. E aí teve um dia que ele tinha passado muito tempo sem me mandar uma mensagem, e quando ele mandou, eu lembro que eu tinha saído sozinha, porque eu tava mal com essa coisa, com essa sensação que eu tava tendo da espera pra mandar uma mensagem. Eu olhei pra mensagem, eu tava numa cafeteria, eu tava ali aproveitando, refletindo sobre o que eu queria pra aquele ano. Eu acho que tinha acabado de virar o ano pra 2024. E aí, quando eu vi a mensagem dele, eu conversei assim comigo: Natália, a gente vai precisar escolher se a gente responde ou não essa mensagem. A gente sabe que não é simplesmente só responder a mensagem. A gente sabe que da feita que a gente responder essa mensagem, a gente escolhe continuar com esse sentimento de ansiedade, de angústia, sei lá, essa sensação de sempre pisar em ovos. Ou a gente escolhe não responder ele e a gente escolhe se escolher, provando pra gente que a gente não precisa estar com alguém pra esse alguém mostrar pra gente que a gente é válida, que a gente é digna de ser amada e que a gente não precisa de alguém pra dizer pra gente que a gente não é um esforço grande, sabe? E foi então que eu escolhi não responder ele, com muita, não dificuldade, mas com aquela sensação de, meu Deus do céu, porra, será que era isso mesmo? Sabe? Será que eu tomei a decisão certa, sabe? De não responder e tal. Mas conforme os dias foram passando, e eu fui percebendo o quanto fazia sentido, tinha feito sentido eu ter escolhido não responder uma mensagem. Eu sabia que isso ia impactar na minha vida de uma forma que, mesmo dolorosa pra mim, ela seria importante pra que eu pudesse enxergar que, mesmo que eu não soubesse algumas coisas que eu queria pra mim, pelo menos eu tinha certeza daquilo que eu não queria pra mim. E isso é um mandamento que eu tenho pra mim até hoje, pra tudo, pra todas as áreas da minha vida. Mesmo que eu não saiba o que eu quero pra mim, eu sei o que eu não quero. Porque se eu sei o que eu não quero, eu não vou permitir que as pessoas ajam comigo ou que eu me coloque em lugares desconfortáveis pra eu caber na vida de alguém. Então, eu acho que esse é um mandamento que vocês precisam ter pra vocês, que até pra acalmar um pouco o coração. Eu posso não ter certeza das coisas que eu quero pra mim, mas eu tenho certeza das coisas que eu não quero pra mim. E uma das coisas que eu não queria mais pra mim era me colocar em lugares onde o sentimento que eu tinha de gostar de alguém, ele me causava mais dor do que amor, mais ansiedade do que calma. E aí, naquele momento, eu percebia que eu tava escolhendo dizer não pra ele, mas eu tava escolhendo dizer sim pra mim. E aí teve um dia que eu escutei um podcast chamado Meu Inconsciente Coletivo, da Folha, inclusive. E eu escutei um episódio que me atravessou de um jeito que na época eu levei pra terapia. Eu anotei tudo que ela tinha falado, porque tinha me atravessado de um jeito
que na hora que eu ouvi, eu parei assim, tipo, eu pausei o episódio, porque parecia que eu tava me escutando. Que o que ela falava parecia que era a minha voz falando. A minha voz na dor mais profunda dela, de tudo que um dia eu tranquei, sabe? E aí eu vou ler pra vocês, porque eu fui atrás desse trecho pra compartilhar com vocês. O nome desse episódio se chama Será que eu sou a última romântica? E eu vou deixar também o link do episódio aqui na descrição pra vocês irem escutar depois. Vamos ver como é que vai ser ler esse trecho, porque eu lembro que quando eu li pra minha terapeuta, eu tô aqui já só de falar eu já tô querendo chorar. Mas o trecho é assim: tem algo da minha exposição, do meu rasgar em praça pública, da minha necessidade de romantismo, do tanto que eu vou rápido e quero, e me exponho, e me mostro como essa pessoa disponível e afim, que faz com que as pessoas se identifiquem muito comigo, consumam meu material pra usar, pra falar, e eu me sinto mais consumida que amada. E na época isso me pegou muito, porque eu me sentia como essa pessoa que ela era muito legal, uma pessoa, putz, a Natália, tu vais amar conhecer a Natália é muito legal, a Natália é linda, a Natália é uma amiga assim incrível, e todos os elogios possíveis que meus amigos me rasgavam, sabe, me falavam. Só que toda vez que eu ficava com alguém e que não ia pra frente, aquilo me fazia me questionar e falar assim, cara, eu não devo ser tão boa assim pra eu nunca ser escolhida, pra eu ser muito mais fácil de eu ser consumida do que ser amada. Isso me feriu muito por muito tempo, sabe? Até no momento que eu conheci o Vitor, sabe? Eu rejeitava muito o meu sentimento por ele, porque eu achava que não era possível alguém me escolher e alguém me amar, sabe? E aí entra um processo de quando você se encontra em uma relação saudável e você não sabe lidar com uma relação saudável, porque você já viveu tantas relações terríveis, você já passou por tantas relações abusivas e tóxicas e de maus tratos, que você passa, depois de um tempo, depois de tanto apanhar, você passa a acreditar que o amor não foi feito pra você, não porque você é difícil de ser amada, mas porque você já sentiu muito a dor. Você já sentiu tanto a dor que você já tá com aquilo dormente que você não sente mais. E aí, quando você descobre um outro tipo de sentimento, você estranha. É um corpo desconhecido que tá ali entre você. Eu já tinha passado tanto tempo repetindo pra mim que eu era melhor sozinha, que eu conseguia me virar sozinha, que eu não precisava de ninguém. Era difícil dizer pra mim isso quando eu tava sozinha, sabe? Porque quando eu tava sozinha, era eu com a minha dor ali. Era eu pensando assim, cara, eu sei que eu sei me virar. Eu sei que eu posso ir e vir pros lugares sozinha, fazer as coisas sozinha, não depender de ninguém. E aí eu me questionava, será que é um problema eu ser assim, mas eu também querer ser amada, querer ser escolhida, querer ser acolhida? Amor sempre foi um tópico muito sensível pra mim. Porque mesmo que a gente repita às vezes pra gente que a gente não precisa de ninguém, que a gente tá muito bem sozinha e tudo mais, a gente sabe lá no fundo o quanto a gente queria um acolhimento, um afeto, um carinho, muito além do que a gente vê na internet de, eu queria uma conchinha, não sei o que. Não, não é isso. E eu sabia lá no fundo que mesmo que eu repetisse alto e eu via que eu falava as coisas em voz alta sobre eu não precisar, eu não querer aquilo nem nada, eu tá melhor sozinha, mas eu sabia que eu falava aquilo em voz alta, que era pra silenciar todas as minhas outras vozes que falavam assim, poxa, mas a gente queria ser amada também. A gente queria também saber que a gente pode ser amada, pode ser escolhida, pode ser digna de merecer isso. Pela primeira vez na minha vida, repito, pela primeira vez na minha vida, com 30 anos, eu tinha uma pessoa que ela tava parada assim, me esperando e indo no meu tempo. E mesmo falando assim, eu sou uma bagunça, eu sou um caos, eu sou tudo isso, ele ia lá e ele me abraçava, sabe? E eu ficava assim, what? Não estou sabendo reconhecer esse sentimento que tá acontecendo. Eu ficava completamente travada, sem saber como lidar com aquilo. Eu sabia lidar com a dor, eu não sabia como lidar com afeto, com carinho, com amor. E eu ficava assim, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo isso, sabe? Tipo, sai. E aí eu afastava ele de mim, porque eu me assustava com aquilo. Eu não sabia o que era aquilo, o que tava acontecendo. Eu sei que depois de um tempo a gente fica tão acostumada com a dor
achando que o amor é esse sentimento que pra você ter ele, você precisa escalar, você precisa mover mundos e fundos, sabe? Você precisa correr uma maratona, exige um esforço seu que você tem que fazer por merecer pra poder ter aquilo pra você. E aí quando a gente passa a enxergar isso e a entender, não precisa pra amar e pra ser amado, a gente não precisa sofrer, não precisa doer e não exige sacrifícios. Isso confunde a nossa cabeça, principalmente quando a maioria dos contatos que a gente teve com o amor, eles sempre foram associados com a dor, com o sofrimento, com o desgaste, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que é uma sensação que às vezes não importa o que falem pra gente. A gente tá tão calejada já de apanhar, de sofrer e de ser rejeitada, tanto que aí entra uma outra questão quando você entra dentro de uma relação saudável. Você tá acostumada com a turbulência, aquela sensação de você estar dentro do avião, na sua poltrona, dormindo, tranquilo, tá tudo bem, eu tô indo pra um lugar muito legal, meu Deus do céu, não vejo a hora de chegar lá, que aí do nada bate uma turbulência, aí passa, e do nada uma outra turbulência, e você já fica cansada, desgastada, mal, que você já não sabe pra onde que aquilo tá indo, o que você tá fazendo, como é que vai se resolver, como é que aquilo faz, e aí quando você vê que você tá numa relação calma, em paz, saudável, você fica assim, tem alguma coisa errada. E aí você começa a procurar coisas pra poder trazer essa turbulência pra você, porque foi com isso que você foi acostumada. Eu tenho certeza absoluta, você é uma pessoa incrível. Eu posso não saber qual é a dor que tu tá sentindo, mas eu tenho certeza absoluta que você não precisa estar nesse lugar, ocupando esse lugar e acreditando que esse lugar é pra você, de que você é uma pessoa difícil de ser amada. Eu queria muito, mesmo não te conhecendo, mesmo não sabendo quem é você que tá aí me ouvindo, onde você tá me ouvindo, eu quero que você saiba. Eu quero muito que você se olhe como eu, mesmo sem te ver, eu já acredito que você seja. Eu tenho certeza que você fala as piores coisas pra você na frente do espelho, na hora de que você deita sua cabeça no travesseiro. Eu sei tudo que você fala pra você quando você deita, quando você se olha no espelho. Eu sei que você criou essa verdade absoluta, tão absoluta, de um jeito que não importa o que os outros falem pra você, o que seus amigos, o que suas amigas, o que eu aqui esteja falando pra você. Então, se eu posso falar alguma coisa, quero muito te lembrar. Você é uma mulher inteligente. Você é uma mulher que você trabalha pra ganhar o seu, para sustentar suas vontades. E isso não quer dizer que você não merece um aconchego, que você não merece um amor, um carinho, uma pessoa para estar contigo no final do dia e falar assim: nossa, que saudade, nossa, comprei esse chocolate que eu vi, eu lembrei de ti, eu sabia que tu ia gostar, eu sabia que hoje tinha sido um dia difícil. Tá tudo bem você querer ser amada também. Isso não é nenhum sinal de fraqueza. A gente merece amor, a gente querer amor, a gente querer ser amada, mas não é porque você não tá tendo agora, que não tá acontecendo agora, que isso diminui quem você é, diminui todas as suas qualidades que você tem, todas as coisas grandes que você já fez, que você já viveu, que você ainda tem pra viver com alguém ou sem esse alguém. Porque dentro da relação também, não é porque você tá com alguém que você tem que esquecer de você, porque também você não tem que estar dentro de uma relação pra salvar essa relação. Você não é heroína de nada. Você não tem que estar dentro de uma relação pensando em tudo que você tem que fazer pra ela não acabar. Mas você tem que viver todo dia um pouquinho do jeito que dá pra você, do jeito que o amor funciona pra você, do jeito que ele é bom, é gostoso de viver. Se colocar no lugar de reaprender as possibilidades que o amor tem pra te oferecer e que você nem sabe. Eu acho que ainda são dores muito latentes e muito fortes que eu tenho, sabe? Mas eu fico feliz, muito feliz, assim, de ter trazido esse assunto pra cá pra gente. Amigas, vamos pro Saque das Cansadas? O Saque das Cansadas é um quadro que eu vou fazer aqui do Serviço de Atendimento às Cansadas. E tu pode participar do saque no nosso canal no WhatsApp, tem o link aqui na descrição, que toda semana, na segunda-feira, eu abro esse grupo pra poder receber mensagens de vocês de acordo com o tema da semana que eu vou gravar. E aí vocês vão ter lá esse tema, vocês vão poder compartilhar em áudio ou em texto o que vocês acham daquele tema,
ama, como vocês se sentem em relação a ele. No saque de hoje, a gente recebeu a mensagem da Clara. Eu tô em um relacionamento há 12 anos, temos uma filha de 11, então tudo foi muito junto. Tenho certeza que quando começamos a namorar, até quando casamos, ainda era amor, mas chegou um momento em que o amor simplesmente sumiu. Faz um tempo que o amor virou comodidade, parceria. Ele sempre faz questão de me mostrar o que me ama, ou lembra de mim de alguma forma. Mas eu encontrei conforto em mim em cada vez que ele viaja a trabalho. Segurança em lidar com os meus desafios por mim mesma, mesmo quando não tinha apoio. Prazer mesmo, acho melhor me resolver sozinha. Então acho que o amor não me escolheu. Eu escolhi ficar com a pessoa sem amar de volta, recebendo o que ele chama de amor. Até onde é importante ser amado nesse caso. Isso me faz mal. Eu acho que o amor, ele tá nas pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia. E ainda mais num relacionamento tão longo, acaba que eu acredito que seja natural algumas coisas se perderem. Entender o que é aquele amor e como aquele amor é mutável também. Porque eu acho que o amor, ele não é uma coisa só. Eu acho que o amor, a gente vai aprendendo a conhecer ele de outras formas. Porque às vezes a gente acredita que o amor vai ser aquela coisa grandiosa, de contos de fadas. Eu não acho que pela forma como foi descrita, você gostar de estar com você é uma coisa ruim. Só que vale entender até que ponto das outras coisas que existem nesse meio vale você suportar, vale você aguentar e você querer continuar nesse lugar. Porque aí você está continuando por quem? Por quê? Pelo quê? Até onde é válido ser amado nesse caso? Eu acho que a gente tem que entender o amor como esse sentimento que ele não precisa preencher, ser uma lacuna para ser preenchida na nossa vida para que a gente siga com a nossa vida, sabe? Ele é parte, mas ele não é o todo. E aí às vezes pode ser até uma comunicação de você entender e compartilhar esse sentimento com o outro e não sofrer com isso só pra você. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu tô, assim, muito feliz de ter gravado ele, de ter conseguido falar tudo que eu falei aqui, assim. Ai, eu senti que eu tirei um peso, assim, das minhas costas, que eu nem sabia que eu precisava tirar, que eu nem sabia que eu precisava compartilhar. Tô muito ansiosa pra ler os comentários de vocês, pra saber o que vocês vão me falar. Eu acho que o nosso emoji final aqui, pra representar que você é uma cansada que ficou até o final desse episódio, pode ser... Ai, vamos ser clichê? Um amor é clichê, um amor é brega. Vamos colocar um coração vermelho? Põe um coração vermelho aí no teu comentário pra eu saber que tu foste uma cansada que ficou até o final desse episódio. Não esquece de ver se tu estás seguindo o podcast, se tu já avaliaste o podcast, dá aí essas 5 estrelinhas, porque vai ajudar muito aqui no meu trabalho, para que esse episódio e esse podcast, eles cheguem mais cansadas que precisam escutar os episódios e fazer parte da nossa comunidade. E falando em comunidade, a gente tem um grupo no WhatsApp, que eu já falei, né? O link tá aqui na descrição. E você pode se juntar à nossa comunidade aí de cansadas, mas tentando junto com outras cansadas. Se tu quiseres me acompanhar nas minhas redes sociais, é @NataliaPaixão no Instagram e @Natalia.paixão no TikTok. Me segue lá pra me acompanhar, pra falar, pra compartilhar esse episódio. Inclusive, compartilhe esse episódio nos stories, com os amigos, com todo mundo. Vamos espalhar aí a palavra do Cansada Mas Tentando. Eu acho que é isso. Recados dados. Um beijo. Até o próximo episódio. E não esquece de me contar aqui como esse episódio te atravessou.